Com os preços do gás disparando e nossa dependência da eletricidade aumentando, a maioria de nós já está se preparando para aquelas temidas contas de inverno. Mas, e se eu te dissesse que há uma maneira de aquecer sua casa de forma mais econômica e eficiente? Os Amish têm feito isso por gerações, sem gás nem eletricidade. Você se pergunta como eles fazem isso? E, o mais importante, você pode adotar alguns desses métodos em sua própria casa? Hoje vamos nos aprofundar nas técnicas tradicionais que os Amish empregam para aquecer suas casas. Elas não são apenas práticas eficazes, mas também são sustentáveis, econômicas e, acima de tudo, mudam completamente a forma como pensamos sobre aquecimento. Se você vive fora da rede elétrica ou apenas quer reduzir essas contas altíssimas, há muito o que aprender com o modo de vida Amish. Por que os Amish evitam a tecnologia moderna? Para entender como os Amish aquecem suas casas sem gás ou eletricidade, primeiro precisamos entender por que eles resistem às conveniências modernas. Para eles, depender de sistemas de aquecimento como os elétricos ou a gás significa estar atrelado ao mundo exterior, o que vai contra seus princípios. A autossuficiência e a simplicidade são os pilares de sua vida diária, e esses valores se refletem em cada canto de seu lar. As duas principais formas de aquecimento que eles usam são os fogões a lenha e os aquecedores de alvenaria. Eles não apenas mantêm suas casas quentes durante os frios invernos, mas também se alinham perfeitamente com seus ideais de autossuficiência e sustentabilidade. Fogões a lenha, o segredo de um calor natural e eficiente. Uma das formas mais comuns de aquecimento entre os Amish é o fogão a lenha. Este método tem sido uma solução simples, mas incrivelmente eficaz por gerações, oferecendo calor constante e confiável. E não só isso, o fogão a lenha se torna o centro da vida familiar, um lugar acolhedor onde todos se reúnem. A magia dos fogões a lenha. Um fogão a lenha bem cuidado pode aquecer grandes áreas, às vezes até toda a casa, com uma uniformidade de calor que é difícil de superar. Ao contrário dos sistemas modernos que dependem de fontes de energia externas, os fogões a lenha são independentes. Isso os torna resistentes a cortes de energia e, além disso, são extremamente econômicos. Especialmente se a madeira for de origem local. Mas é claro que manter um bom estoque de lenha requer algum trabalho. Durante os meses quentes, as famílias Amish se preparam coletando e cortando a lenha, muitas vezes com ferramentas manuais ou usando carroças puxadas por cavalos. A madeira é cortada em toras e deixada secar por meses. Um processo conhecido como cura que garante que queime de forma eficiente, gerando mais calor e menos fumaça. Como funciona a manutenção dos fogões a lenha? Acender e manter um fogão a lenha é quase uma arte. Envolve mais do que simplesmente acender o fogo. Os Amish ajustam o fluxo de ar, controlam as comportas e gerenciam a combustão para garantir que o calor se mantenha constante e eficiente sem superaquecer a casa. Alguns modelos comuns são os tradicionais fogões de ferro fundido, conhecidos por sua resistência e capacidade de reter calor, e os fogões modernos herméticos, projetados para maximizar a eficiência através do controle preciso do oxigênio, aquecedores de alvenaria. Calor duradouro com mínimo esforço. Outro sistema de aquecimento que os Amish utilizam com grande sucesso é o aquecedor de alvenaria. Este tipo de aquecedor é um verdadeiro gigante em termos de eficiência, funcionando através do armazenamento de calor em uma massa térmica, geralmente feita de tijolo ou pedra. Ao contrário dos fogões a lenha, que irradiam calor durante todo o tempo em que o fogo está aceso, os aquecedores de alvenaria armazenam o calor de um fogo breve e o liberam lentamente ao longo do dia. Como funcionam os aquecedores de alvenaria? Imagine isso.
Um único fogo em um aquecedor de alvenaria pode manter sua casa aquecida durante todo o dia ou até mais. A estrutura maciça desses aquecedores permite uma distribuição de calor muito mais eficiente do que os fogões metálicos. Isso os torna a opção perfeita para casas grandes ou em áreas onde os invernos são especialmente rigorosos. Além disso, devido às altas temperaturas em que queimam a madeira, os aquecedores de alvenaria produzem muito pouca fumaça, o que os torna uma das opções de aquecimento a lenha mais limpas disponíveis. E o melhor é que, ao precisar de apenas uma ou duas pequenas fogueiras por dia, o consumo de madeira é reduzido consideravelmente. Isso torna este sistema uma alternativa ecológica, ideal. Embora exijam um investimento inicial considerável, os aquecedores de alvenaria podem durar décadas com pouca manutenção. Então, se você está procurando uma solução eficiente e sustentável a longo prazo, este sistema é uma opção incrível. O design das casas. Amishi. Calor natural da base. O design das casas Amishi é fundamental para mantê-las aquecidas durante o inverno, sem a necessidade de aquecimento moderno. Desde os materiais naturais que utilizam até as técnicas de aquecimento passivo, tudo é pensado para maximizar o calor gerado pelos fogões a lenha ou aquecedores de alvenaria. Materiais naturais. O coração do lar. As casas Amishi são construídas com paredes grossas de pedra ou tijolo, materiais que atuam como uma massa térmica. Essas paredes absorvem o calor durante o dia e o liberam lentamente quando o sol se põe, ajudando a regular a temperatura interna de maneira eficiente. Ao contrário das casas modernas, que utilizam paredes finas e isolamento sintético, os Amishi preferem materiais naturais, duráveis e muito mais eficientes em termos energéticos. A pedra, o tijolo e a madeira não só isolam incrivelmente bem, mas também formam uma barreira eficaz contra o frio externo. Design compacto, menos é mais. As casas Amishi tendem a ser compactas e funcionais, com poucas aberturas externas, o que minimiza a perda de calor. As áreas comuns geralmente têm tetos baixos, o que ajuda a manter o calor próximo aos espaços habitáveis. Além disso, o design de planta aberta permite que o calor de um fogão ou aquecedor se distribua facilmente por toda a casa, aproveitando o calor natural do sol. Embora não usem painéis solares modernos, os Amishi são especialistas em aproveitar o calor natural do sol. Muitas casas estão orientadas para o sul para capturar os raios solares mais intensos no inverno. As grandes janelas nas paredes do sul permitem que a luz solar entre e aqueça o interior, criando um efeito estufa natural que aquece a casa de forma eficiente. À noite, as janelas são cobertas com cortinas grossas ou venezianas para evitar a perda de calor. Além disso, muitas casas Amishi têm janelas de painel duplo ou vidro de tempestade, que criam uma camada de ar isolante e melhoram ainda mais a eficiência energética. Lâmpadas de querosene e óleo. Função dupla, calor duplo. Quando pensamos em manter uma casa aquecida, nossa mente geralmente vai direto para os fogões a lenha ou aquecedores, mas os Amishi também têm um trunfo na manga. As lâmpadas de querosene e óleo. E não apenas iluminam. Essas pequenas maravilhas são uma fonte adicional de calor, criando uma atmosfera acolhedora e confortável, mesmo nas noites mais frias. Vantagens das lâmpadas de querosene e óleo. As lâmpadas de querosene são simples, práticas e, acima de tudo, econômicas. São uma forma fácil de transferir calor de um cômodo para outro sem a necessidade de sistemas complicados. Isso as torna o complemento perfeito para as casas. Amishi, que, embora já tenham fogões e aquecedores, aproveitam cada oportunidade para manter a casa aquecida sem depender de eletricidade ou gás. O melhor é que, assim como os fogões a lenha, essas lâmpadas requerem muito pouca manutenção. Elas só precisam de combustível básico e uma limpeza ocasional.
Além disso, não são apenas úteis para iluminar, mas ao criar uma chama constante, ajudam a manter a temperatura agradável no lar. Uma solução prática e econômica que se encaixa perfeitamente com o estilo de vida autossuficiente. Amishi. Adaptando as técnicas Amishi a lares modernos, você acha que essas práticas são apenas para quem vive fora da rede elétrica? De jeito nenhum. Embora os Amishi tenham aperfeiçoado seus métodos ao longo de gerações, suas ideias sobre aquecimento são completamente adaptáveis à vida moderna. Na verdade, você pode integrar essas abordagens sustentáveis em sua casa, independentemente de estar conectado à rede elétrica ou não. Fogões e aquecedores modernos. Um investimento que vale a pena. Para começar, você pode optar por um fogão a lenha ou a pellets. Essas versões modernas possuem características avançadas, como vedação hermética que melhora a eficiência e sistemas de ar controlado, que tornam seu uso muito mais simples e limpo. Embora o design possa ser mais avançado do que o dos fogões tradicionais Amishi, ainda são uma excelente opção. Se você deseja reduzir seus custos de aquecimento e seguir o exemplo de sustentabilidade que os Amishi aplicam em sua vida diária, melhorando o isolamento em sua casa. A chave para manter o calor. Uma das chaves para a eficiência térmica nas casas Amishi é o isolamento natural. Se você quer replicar este princípio em sua casa, comece com detalhes simples. Pode fazer uma grande diferença. Selar as janelas, colocar cortinas grossas e usar tapetes de lã. São medidas econômicas e eficazes para reduzir as perdas de calor. Dessa forma, você aproveita ao máximo o calor gerado pelos fogões e aquecedores, e sua casa permanecerá confortável sem recorrer a tecnologias caras. Adaptações para espaços pequenos ou urbanos. Soluções compactas. Se você mora em um apartamento ou em uma cidade, não se preocupe. As práticas Amishi também podem ser adaptadas para espaços menores. Os fogões a pellets, por exemplo, são uma alternativa ideal para áreas urbanas. São compactos, utilizam combustíveis reciclados, emitem menos fumaça e, por serem de menor tamanho, se ajustam perfeitamente a ambientes mais reduzidos. Outra opção é optar por mini aquecedores de alvenaria, que, sem sacrificar a eficiência, são perfeitos para residências de tamanho modesto. Além disso, você pode incorporar alguns detalhes de design inspirados na estética Amishi, como painéis isolantes de tijolo ou pedra nas áreas-chave da sua casa. Essas pequenas mudanças não só melhoram a eficiência térmica, mas também adicionam um toque de estilo rústico e funcional ao seu espaço. Custos e especificações técnicas. O que você precisa saber? Quando se trata de investir nesses sistemas de aquecimento, o custo varia dependendo do que você escolher. Os fogões a lenha de ferro fundido, por exemplo, variam entre $400 e $1.200. Se você prefere modelos mais modernos e herméticos, que melhoram a eficiência, os preços podem chegar até $4.000. Por outro lado, os aquecedores de alvenaria são um investimento considerável, com preços que variam de $5.000 a $15.000, mas sua durabilidade faz com que sejam uma excelente opção a longo prazo. O custo do combustível para esses sistemas é outro aspecto que os torna atraentes. A lenha, que muitas vezes é obtida localmente, é bastante acessível ou até mesmo gratuita se você mora em áreas rurais. No entanto, é importante levar em consideração certos requisitos técnicos, como a ventilação adequada e o espaço necessário para instalar esses sistemas de aquecimento, especialmente os aquecedores de alvenaria, que exigem uma base sólida, e espaço suficiente para sua estrutura maciça. Conclusão: um estilo de vida que beneficia você. O estilo de aquecimento Amishi não é apenas uma lição de autossuficiência, mas um convite a reconsiderar como utilizamos os recursos em nossas casas. Implementar algumas dessas práticas pode te ajudar a reduzir seus custos de aquecimento e
Mais importante ainda, adotar um estilo de vida mais consciente, sustentável. Se você gostou dessa abordagem e quer saber mais sobre como melhorar sua vida diária com soluções práticas e econômicas, não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários.